Olá pessoal, Geoff Saraiva falando, tudo bem? Hoje nós vamos falar do PL 4302/98, a projeto de lei da terceirização. Longe de qualquer visão maquineísta do projeto em si, alguns pontos merecem destaque e são bem explanados pela mídia. Primeiramente, nós temos a possibilidade da hipótese da atividade fim da empresa. Se hoje é possível somente a terceirização de serviços colaterais à atividade essencial da empresa, por exemplo, se tem uma escola, você pode terceirizar serviços de limpeza, segurança, lanchonete e alguns outros que não a atividade fim da escola. Hoje você, com o projeto de lei, além de você poder terceirizar esses serviços, você vai poder terceirizar os professores, por exemplo. Vai ser possível nessa lei. Outro ponto que está sendo bem em voga é a questão da responsabilidade. Hoje nós temos a hipótese da responsabilidade solidária. O que é isso? Se você tiver problemas no seu contrato, você for trabalhador, for terceirizado para prestar serviço em determinada empresa, hoje você pode demandar ao mesmo tempo as duas empresas. Aquele ali que contratou como empresa terceirizada e a que você presta serviço. Essa possibilidade vai passar a ser subsidiária. O que é isso? Primeiro você demanda a empresa que ele contratou como terceirizada para depois de exaurir essa possibilidade de busca de eventuais direitos, você vai poder ir para buscar a empresa que você prestou o serviço, né? Outro ponto, situação de greve. Fica proibida a contratação de trabalhadores temporários em situação de greve. A empresa de trabalho temporário for escalonado determinado capital social que ela deverá comprovar a título de garantia de eventuais verbas trabalhistas, né? A hipótese da quarteirização, que é hoje a empresa, com o projeto de lei, obviamente, ela vai poder se valer de outras empresas para buscar outros tipos de mão de obra. O prazo do contrato de trabalho ampliou de 90 para 180 dias. A quarentena, por exemplo, se você for trabalhar numa empresa como terceirizado, você pode trabalhar por até 180 dias, prorrogáveis uma vez por mais 90. Para você trabalhar na mesma empresa, você vai ter que aguardar uma quarentena de 90 dias para poder voltar a trabalhar. Ou seja, esse contrato não pode ser ininterruptamente, sob pena de se estabelecer um contrato efetivo de trabalho. Foi garantida a equiparação salarial. Por exemplo, se você tem uma escola, for contratar um professor terceirizado e um professor efetivo, nos quadros da escola, deverão ter o mesmo salário, equiparados, né? E um dos pontos mais polêmicos que nós temos é a questão da equiparação da terceirização na administração pública. Antes de adentrar no mérito em si, a gente deve explanar que o concurso público é um princípio constitucional. Nós temos outros princípios que regem a nossa Carta Magna, entre eles a eficiência, moralidade, impessoalidade, súmulas vinculantes que estabelecem formas de trabalho no serviço público, né? Por exemplo, existem determinadas categorias que é impossível a terceirização. Magistratura, MP, polícias, tribunais, servidores, por expressa disposição constitucional. Ou seja, cargos de natureza essencialmente do Estado, impossível a sua terceirização, né? Ou seja, a própria súmula 331 do TST já admite a terceirização em algumas atividades. Por exemplo, se você for num prédio público, você vai ver o serviço de limpeza terceirizado, a lanchonete talvez seja terceirizada, o serviço de reprodução gráfica talvez seja terceirizado, que não são atividades fim do órgão público. Existem vários argumentos que proíbem isso, constitucionais e teóricos. Agora, eu prevejo a possibilidade de terceirização em alguns tipos de órgãos públicos, como empresas públicas, Correios, talvez Petrobras, que além de serem regidos pela CLT, desempenham atividades diretamente ao público, né? Então, porém, devo observar que as mesmas vedações que o setor privado deverá enfrentar, o serviço público também vai. Ou seja, contratos por até 180 dias prorrogáveis uma vez, a quarentena, a equiparação salarial entre quem for efetivo e quem não for. Então, resumidamente falando, não é esse terror todo que está sendo propagado para o serviço público. Por exemplo, não vai ter concurso, vai ficar mais escasso. Eu acredito que isso é uma grande falácia, porque a nossa Carta Magna e diversas legislações específicas, e o próprio Estatuto de Servidores de diversas categorias veda totalmente essa possibilidade de terceirização em determinadas atividades, aquelas essenciais ao Estado.
Então, meu nome é Geoff Saraiva. Qualquer coisa, dúvidas, sugestões ou críticas, deixem aqui embaixo no comentário. E o meu e-mail é geoffrey@hotmail.com. Caso tenham dúvidas, igualmente, declinem algum e-mail para mim, que eu teria o maior prazer em atendê-los. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.